Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Dilon Filgueiras. Estou aqui com mais um workshop, mais um mini curso para vocês. Esse a gente vai falar sobre as 5 substâncias vitais na medicina chinesa, né? Então, alguns acupunturistas precisam determinar a qualidade dessas substâncias, entender dessas substâncias para realizar um diagnóstico e, assim, então, realizar um bom tratamento com seus clientes, os seus pacientes, né? Então, tive a ideia de fazer esse workshop, espero que gostem, tá bom? Estou sempre disponível, né? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? @Dilon_acupuntura, ou via WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa pequena aula aqui, envolvendo esses aspectos das 5 substâncias básicas, 5 substâncias vitais dentro da medicina chinesa. Para quem não me conhece, sou o professor Dilon Filgueiras, sou farmacêutico, sou acupunturista, trabalho dentro do Conselho Regional de Farmácia aqui do Ceará, né, envolvendo as práticas integrativas e complementares, trazendo isso para a profissão, mas também atuo como professor, né, há vários anos, professor de pós-graduação e de cursos de acupuntura. Então, vamos para frente, né? Dentro da medicina chinesa, né, esse termo substância, o que é que vem a ser esse termo substância, né? Para a gente, substância realiza-se como matéria, né? É algo material, é algo concreto, né? Então, tem um efeito diferente desse conhecimento ocidental, dessa matéria que a gente fala, né? Dessa substância, dos líquidos, por exemplo, a substância do corpo em si, algo substancial que vem lá da matéria química, né? E não pode ser definido como matéria ou como energia. Então, dentro da medicina chinesa, isso é bem mais amplo. Esse conceito baseia-se no entendimento do que o yin e o yang pode se manifestar de diversas formas. Então, tudo vem dentro desse taoísmo, né? Do Tao, do 1 gera o 2, e essas duas energias antagônicas e complementares, elas ficam se transformando uma na outra, uma dá origem à outra, e elas vão se manifestando de formas diferentes, né? E é essa diferenciação dessa ação do yin e do yang que geram essas substâncias, como, por exemplo, o qi, né? Como, por exemplo, o shen, né? O próprio sangue, os líquidos corporais, a essência, como é o caso do Jing, tá bom? Então, não existe matérias ou em formas materiais, tá certo? Como o sangue, como os fluidos corporais, né? Pode se manifestar, como no caso do espírito, que é algo mais yang, digamos assim, é mais sutil, tá bom? Não se chega a materializar diretamente. Então, quais são essas 5 substâncias que a gente vai abordar, né? Vamos falar do Qi, né, que é energia, vamos falar do Jing, né, que é a essência, algo congênito, que a gente nasce com essa essência, né, desde o momento lá da fecundação, tá bom? O sangue, ou Xue, né, o espírito, o Shen. Então, esse espírito a gente vai ver que cada Zangfu tem esse espírito, tem um Shen próprio deles, né? E os fluidos corporais, né, que é o Jin e Ye, né? São os líquidos corporais, saliva, suor, o líquido sinovial, né, o esperma, tudo está dentro desses fluidos corporais. Então, agora a gente vai abordar cada um, vai aprofundar cada um. Tranquilos? Então, vamos lá. O conhecimento da natureza das 5 substâncias, né, e da sua formação são de extrema importância para quem atua utilizando os conceitos da medicina chinesa, né? Então, como eu comecei falando, é importante que o acupunturista, a pessoa que trabalha com medicina chinesa, tenha o entendimento e o aprofundamento dessas 5 substâncias, beleza? Então, a terapia nutricional e a fitoterapia são muito utilizadas para influenciar, anote aí, ó, a formação, a regulação e o consumo dessas substâncias vitais, né? Então, não só a acupuntura, não só a manipulação de agulha, mas principalmente a dietoterapia e a farmacoterapia chinesa, ou seja, o uso de substâncias, né, de origem animal, vegetal, de fungo, né, e a dieta, a alimentação, para que elas possam, de alguma forma, influenciar na formação dessas substâncias, na formação do Qi, na formação do sangue, ou seja, substâncias tônicas, né, que atuam na formação de ação regulatória, vai regular a quantidade desse sangue, tá bom? Vai regular o consumo do Qi, né? O consumo dos líquidos corporais. Então, a secura, ela vai consumir, né, o excesso do calor, o excesso de Yang consome os fluidos corporais, por exemplo, né? Diminuindo os fluidos corporais, a pele vai ficar seca, o cabelo vai ficar sem brilho, né? O sangue vai ficar mais escasso. Então, sangue mais escasso pode ter uma parada da circulação que consome mais Qi para tentar movimentar esse sangue, ok? Então, é importante a gente entender
tanto de fitoterapia como dietética, para ajudar nessas 5 substâncias. A suplementação contínua e a regeneração da energia do sangue, né, do Qi, do Shui, dos fluidos corporais, são os principais objetivos quando se utiliza a dietética, né, no tratamento dessas desarmonias e dos desequilíbrios energéticos, principalmente nos casos de insuficiência, né, de diminuição da energia, diminuição do sangue. Então, a dietética, a fitoterapia, elas vêm repor, vêm trazer mais energia para o corpo. Tranquilo? Enquanto que a acupuntura, você pode, de alguma forma, potencializar esse processo, porque você vai tonificar o baço vai transformar melhor os alimentos, vai trazer mais Qi para o corpo, ou sangue para o corpo. Tranquilo? Enquanto que na dietética, na fitoterapia, já está entrando essa matéria, essa substância, essa energia na forma da alimentação, e, obviamente, falando um pouco do pulmão, na questão da respiração, na produção dessa energia. Tá bom? A gente depois aprofunda um pouquinho mais da fisiologia energética. Tranquilos? Beleza? Então, estudem dietética, estudem fitoterapia. Acho que todo mundo conhece esse símbolo, né? Então, vamos entrar aqui na primeira substância vital, né? O símbolozinho do Qi. Aqui seria um grão descascado. Existe outro símbolo que representa um grão mais cru, um grãozinho com casca. Então, aqui um grãozinho de arroz, de um cereal já descascado, ele está sendo puro, né? Isso traz uma ideia de pureza, de qualidade, de quantidade também. E esse grãozinho está dentro de uma panela, né? Então, ele está sendo cozido, né? Você está cozinhando arroz, é muito comum nesses filmes coreanos, japoneses, chineses, muita gente comendo arroz, né? Vai comprar uns pauzinhos lá para comer o arroz. Então, esse grão, esse cereal, traz muita energia, né? É um alimento doce, então, se ele é doce, está relacionado ao elemento terra, e o elemento terra está relacionado com a tonificação, né? Com a produção do Qi e do sangue. Então, esse grãozinho está sendo cozido dentro dessa panela, e aqui em cima seria a fumaça, aquele vapor, né, que está saindo do cozimento lá do arroz, tá certo? Aqui a tampa da panela que ela fica chacoalhando. Então, esse símbolozinho aqui representa a energia. Você extraindo a energia desse grão, né? Esse sopro. A Elizabeth Rochard fala muito dos sopros, né? Do Qi como um sopro, a energia como um sopro. Então, esse vento, esse sopro que movimenta a tampa da panela, e isso é energia extraída desse alimento, ok? Então, vamos falar um pouquinho da energia, vamos falar um pouquinho do Qi, né? Apesar de ser conhecido como energia, né? A gente faz logo essa analogia, o Qi é um termo chinês bem mais amplo, bem mais abrangente, que é de difícil tradução para as línguas ocidentais, né? Imagine o tal, que o tal nem definição tem, né? Você não consegue chegar numa conclusão, uma palavra que defina o tal, né? Resumidamente, de forma bem precária, a gente fala de caminho, né? Esse caminho, é esse fluxo direcionado, né? É o que rege, é o que guia, é o que leva, seria esse tal. A energia Qi, né? É a fonte de todos os processos da vida no universo e surge entre os polos Yin e Yang. Então, aquele símbolozinho do Tai Chi, ele fica movimentando-se, né? Ou seja, o Yin se transformando em Yang e vice-versa, e essa movimentação é que gera a energia, tá bom? Eu gosto de pensar, por exemplo, no hidrelétrica. O movimento da água vai movimentando a turbina, aquela turbina vai se movimentando e vai transformando a energia motriz, né? A energia potencial do movimento da água em energia elétrica. Então, eu entendo mais ou menos como isso, como essa movimentação do Yin e do Yang, gerando as energias, ok? É uma transformação dessa energia, ok? Então, a energia fundamental que constitui o universo, né? Alguns autores falam até da relação do início do universo, dessa expansão, daquele Big Bang, né? Dessa grande explosão que foi se formando, então, né? Que esse um nessa única massa se expandiu, né? Gerando, então, o 1 e o 2, gerando o 2 gera o 3, né? O 3 seria o Qi, né? E vai gerar todas as outras coisas. Então, vamos lá. A base de tudo no organismo é o Qi, né? Então, em todo o tratamento que eu vou ter que analisar meu paciente, eu tenho que entender como é que está o Qi, né? O Qi, de uma forma geral, o Qi do corpo desse paciente, é um paciente bem energizado, bem falante, que se movimenta bem, né? Ele está rico em Qi. O paciente já mais deprimido, mas já mais triste, né? Ele está com menos energia, está mais cansado, está mais letárgico, está com menos Qi, então, dessa forma geral. Mas eu posso entender, por exemplo, como é que está o Qi do estômago, né? Como é que está a função desse estômago? Esse estômago está funcionando bem? Está maturando o alimento para levar esse alimento para o baço e fazer a transformação? Né? Ou está trabalhando demais, que está gerando muito calor e vem aquela gastrite, né? Ou aquela queimação?
ou ele está já mais lento, que não está conseguindo maturar e está se acumulando de líquido, né? E está dando aquele empachamento, aquele peso no estômago, às vezes até um refluxo, tranquilo? Então, cada órgão tem um Qi, tem a sua energia, que é quem vai fazer a função desse órgão. Então, se o órgão não está funcionando, está faltando o Qi dele. Tranquilo? Todas as outras substâncias vitais são manifestações do Qi, né? Então, lá, o 1 forma o 2, o 2 forma o 3, que seria esse Qi, o Qi vai formar todas as 10.000 coisas, né? Em vários graus de materialidade, variando completamente material, como os fluidos corpóreos, né? Para o totalmente imaterial, como o Shen, né? Então, dentro dessas substâncias, eu tenho substâncias bem materiais, como a saliva, como a urina, como o sêmen, por exemplo, né? E algo bem imaterial, como é a mente, né? O espírito, a mente, o Shen. Então, o Shen não tem como você medir, como pesar, como entender, né? Em termos de matéria. Isso foi tirado do livro Talper Rocha. Então, existem dois significados para esse termo Qi, né? Isso bem resumido. O primeiro, que a gente já falou, que é a energia produzida pelos órgãos internos, que assume diferentes formas e funções em variados locais do corpo, tá bom? E considerado como atividade funcional de um órgão interno, como eu estava falando. Cada órgão interno, né? Então, o baço tem o Qi do baço, tem o Qi do rim, então o rim precisa desse Qi, né? Até para jogar aquela energia ancestral e o Qi, tá certo? Para armazenar, para gerar calor, tá bom? Então, cada órgão apresenta um Qi, apresenta uma função, né? Que é controlada por esse Qi. Tranquilo? Então, dois significados. Né, energia, né, produzida pelos órgãos. Então, os órgãos produzem o Qi, o baço produz o Qi, o coração produz o Qi, né, e se junta e vai formar o nosso corpo. Ok? Muito ok que eu estou falando, né? Mas vamos lá, só para vocês pensarem aí, tá bom? Então, dê uma respirada, se concentrem e vamos para frente. Ainda sobre o Qi, apresenta-se como dois aspectos, estrutura e função, né? Então, a estrutura do órgão e a função do órgão também é uma expressão desse Qi. Algumas funções, função de transformação, função de transporte. Então, transformação, por exemplo, que é clássico, né? Lá do baço, o baço vai transformar o puro do impuro, vai separar, vai transformar esse alimento em sopro, né? Em energia. Transporte, né? Manutenção. Então, o baço também mantém o sangue dentro dos vasos, é uma função do Qi. Então, se está tendo varizes, se está tendo extravasamento de sangue, isso é o Qi do baço que não está funcionando, não está mantendo o sangue dentro dos vasos, ok? Ascendência, né? Então, a energia do pulmão, por exemplo, ela joga para cima, né? Então, enquanto os outros jogam para baixo, para descer, né, para pesar, o baço traz esse sopro dessa água para cima. Proteção, como é o caso do Qi, e aquecimento do corpo. O aquecimento do sangue, o aquecimento de um órgão, né? Se um órgão estiver muito frio, ele vai estagnar e não vai realizar a sua função. Então, já falamos que o Qi é a fonte de todo o universo. No organismo, ele é a substância básica de todas as funções e processos do corpo humano e a força motora de todos os processos da vida. Ou seja, tudo tem Qi, tudo depende do Qi, tudo precisa do Qi para funcionar de forma adequada. Desde uma planta, uma bactéria, o vento que está passando pelo campo, né? Isso tudo é manifestação do Qi. Falamos que o Qi aquece e protege o corpo, né, através da energia defensiva, que é o Qi. É responsável também pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelas atividades mentais. Então, o indivíduo que está com desenvolvimento abaixo do que é para ser, não está crescendo o que é dentro do seu limite, uma criança, por exemplo, né? Então, ela está precisando de Qi. A melhor forma de melhorar esse Qi para o crescimento e desenvolvimento é pela alimentação. Alimentos principalmente de natureza doce, tá certo? Não é o açúcar, alimentos doces, como das batatas, por exemplo, que vão tonificar o corpo desse indivíduo, tá bom? O Zen Qi, né, flui através dos canais energéticos do corpo, conhecido como meridiano. O Zen Qi, pessoal, ele vai, né, se dividir, ele é formado por duas outros Qi, né? Um deles é o Qi defensivo, que fica na superfície do corpo, ele é mais sutil, então ele protege contra a agressão dos fatores externos,
E o Jin-Qi, né, que é o Qi nutritivo, que é esse sim que circula dentro dos meridianos, ok? Então, o Zen-Qi vai fluir dentro dos meridianos, e cada meridiano, principalmente do pulmão, que controla a pele, forma-se esse Wei-Qi, que é mais sutil, né? E o Yin-Qi é mais denso, que vai circular dentro dos canais de acupuntura, né? Dentro dos meridianos e também no sangue. E esse Jin-Qi vai nutrir também os órgãos. Como eu já falei, né, várias vezes, cada órgão tem o seu próprio Qi, que vai controlar a sua função. Divisão do Qi no corpo. Então, o primeiro Qi aí que a gente vai falar, né? Isso aqui é muito importante para a gente, esse termo Yuan, né? A gente vê também como ponto Yuan, que é o ponto fonte, né? Nesse ponto fonte, ele tem essa energia original, né? Tem essa essência, então você consegue jogar energia para o meridiano, desbloquear a energia, melhorar o movimento da energia. Então, cuidado quando forem atender. Às vezes a gente faz uma regulação energética, né? Um reequilíbrio energético e vai vendo os pontos sul, e às vezes tem 3, 4, 5 pontos sul dentro de um mesmo reequilíbrio. Cuidado, se o paciente estiver mais debilitado, ele vai passar mal na hora da sessão, tá certo? Então, tenham cuidado. Se tiver muitos pontos fonte dentro de um mesmo tratamento, de um mesmo reequilíbrio, tenta de alguma forma retirar, né, esses pontos, beleza? Então, o Yuan Qi, né, energia original, é a essência, né, em forma de Qi, estimula, impulsiona as atividades vitais do organismo. O Qin Qi, né, alguns trazem também como Rong Qi, né, energia do céu, é aquela energia que vem do ar. Então, quem produz esse Qin Qi, né, é o pulmão, ok? É o pulmão. O Xie Qi são as energias perversas, são os fatores patogênicos externos. Esses fatores patogênicos quais são? Vento, frio, calor, umidade, secura, né? O mormaço também, o calor de verão. A gente tem um workshop, né? Um cursozinho sobre esses fatores patogênicos. Então, quem quiser, depois entre em contato comigo para a gente aprofundar de que forma esses fatores patogênicos entram no nosso corpo, né? E o que é que eles fazem, quais são os sintomas disso aí, como é que a gente vê isso no pulso, tá bom? Então, tá bem legal esse workshop. Então, o pulmão, né, capta o ar, responsável por esse ar, então recebe esse Rong Qi. O Xie Qi é o que está vindo de fora, né? O Gu Qi, né, a energia dos alimentos, cria uma fase de transformação do que ingerimos em Qi. Então, vamos lá, resumindo aqui. Quem é que é responsável pelo Gu Qi, pela produção do Gu Qi? O baço. Então, o baço, né, o alimento entra lá pela boca, vai para o estômago vai fazer essa transformação da energia do alimento em Gu Qi. Aí, esse Gu Qi, né, esse Guti ele vai subir e vai se juntar com esse King Chi, está aqui QI, King Chi, certo? Ou Rong Chi, né? Que um vem do ar, o outro vem do alimento, formando então o Chi torácico ou Zong Chi, certo? Vai formar o Chi torácico. Um ponto bom, VC15, VC17, para facilitar essa formação do Chi torácico. Ok? Então, resumindo, depois eu mostro a tabela falando todo esse movimento. Então, do alimento, né? Lá no baço vai ser transformado, formando o Guti. O pulmão capta a energia do ar, formando esse Qin Qi, Rong Qi, né? Formando, então, o Qi torácico. Ok? Então, do PA superior. Então, do baço pâncreas, essa energia, ela sobe. Esse Guti, ele sobe. O Zen Qi, né? Que é a energia verdadeira, que é a união de duas outras energias, o Yin Qi e o Wei Qi. O Wei Qi a gente já viu que é a energia defensiva, que fica lá, né, pela pele, né? Então ele defende o nosso corpo. E o Yin Qi, ou Jin Qi, é uma energia nutridora, energia nutritiva, que vai circular dentro dos meridianos. Então, a partir dessa energia, Zen Qi, se manifesta-se dois outros tipos de Qi, ok? Um mais yang, um mais superficial, mais defensivo, que vai nos proteger contra a agressão do Xie Qi, das energias perversas. Tranquilo? O Yin Qi, né, que a gente acabou de falar dele aqui, que é a energia de nutrição, né, encontrado predominantemente no interior do organismo, é a principal energia de circulação nos canais principais, ok?
junto com quem? Com Yang Qi, que a gente falou, o primeiro Qi que a gente falou, né? Que é a energia ancestral, que é originária, aquela que veio da concepção, também circula lá. Principalmente ela circula nos vasos maravilhosos, tá certo? Então, quando você trata bem o seu paciente, você evita que ele vá consumir o seu Jing. O Wei Qi, né, que é a outra energia vindo a partir do Zen Qi, tá certo? O Wei Qi é energia de defesa, nos protege contra as agressões externas. E o que é que eles fazem, né? Além de proteger, aquecer o corpo, né? Controla os poros, então, a abertura e fechamento dos poros, obviamente vai controlar a transpiração, né? Se teve uma energia perversa de calor, né? Gerando calor, aumenta a transpiração para poder controlar a temperatura, né? Se manifesta nos pelos, então, pelo brilho dos pelos, né? Pela energia, pela qualidade desses pelos, a gente vai ver como é que está o paciente. Tranquilo? Como é que está a energia defensiva. O Zong Qi é aquela energia torácica que eu falei, certo? Aquela energia formada. Então, vamos lá, de novo. Ó. Eu tenho aqui pulmão, tenho baço pâncreas. Lá no pulmão está entrando o quê? O ar. Lá no baço pâncreas está entrando o alimento. Né? Um vai formar o Qi, o outro vai formar o Qin Qi, né? O Rong Qi. Esses dois vão se juntar, né? Lá no TA superior, formando o Zong Qi, que é o Qi torácico, certo? Que vai nutrir o coração e nutre o pulmão, melhorando, então, a respiração e os batimentos cardíacos. Por isso que o C17, o VC17, que é bem no peito, né? É bom massagear esse ponto, né? Para melhorar essa circulação no TA superior, para facilitar, então, a respiração e os batimentos cardíacos. Esse Zong Qi vai receber o Yuan Qi lá dos rins, então o rim também tem papel nisso, né? A energia ancestral, Yuan Qi, aquela primeira que a gente falou, ela vai se juntar com esse Zong Qi, com o Qi torácico, formando então o Zen Qi. Esse Qi aqui, ó. Viu? Forma-se então o Zen Qi, que é a energia correta, a energia verdadeira. E desse Zen Qi vai se transformar em Wei Qi e vai se transformar em Yin Qi. Então, note que o Qi ele vai se transformando. A gente viu que as manifestações dessas outras características do corpo são manifestações do Qi. Né? O Qi ele vai evoluindo e vai formando essas outras energias, que uma vai dando origem à outra, uma vai precisando da outra. Tranquilo? Beleza? Então, aqui também, para a gente entender imunologia, né? A principal parte imunológica do nosso corpo, né, em termos de medicina chinesa, é a partir do Wei Qi. Então, se o Wei Qi estiver bem nutrido, né, por todo esse processo, pela respiração, pelo processo digestivo, pelo TA superior funcionando, o rim funcionando, né, formando o Zen Qi, eu vou conseguir ter bastante Wei Qi, não vou ficar gripado, não vou ter favorecimento com esses fatores externos. Show? Tá massa aí? Vamos para frente. Yuan Qi. Yuan. Oh, letra linda, né? Yuan Qi. Originário da transformação do Jing, da essência, está armazenada no rim, certo? Lembrando lá, vou botar aqui, né, ó, esse Yuan Qi que veio armazenado do rim, ok? Apresenta como função movimentar as atividades do Zangfu. Então, todo órgão e víscera precisa desse Jing, né? Precisa dessa essência, né? Bem como todo o organismo, todas as nossas células precisam dessa essência, é isso que mantém a gente vivo. Só que quanto mais a gente consome exercício físico intenso, atividade sexual intensa, má alimentação, falta de sono, sem meditação, a gente consome ainda mais esse Jing. Então, envelhece mais rápido. Esse Jing fornece calor para todo o organismo, né? O Ming-Men, que é a fonte de onde acredita estar armazenado isso, é a fonte de calor do corpo como um todo. Né? Auxilia nos processos de transformação do Qi no organismo. Qi torácico. Qi torácico depende de quem? Do pulmão e do baço pâncreas. Né? Do pulmão vai vir o Qin Qi, do baço pâncreas vai vir o Gu Qi. Essas duas energias se juntam, formando o Zong Qi, ou Qi torácico, formado pela interação do ar e dos alimentos. Então, preciso do pulmão e do baço,
obviamente do estômago, acumula-se no tórax, penetrando no coração, então essa energia produzida, ela penetra no coração e nos vasos sanguíneos, circulando, né, por todo o corpo, então ele que impulsiona, ajuda a impulsionar o sangue, tá certo? Então, no estase sanguínea, VC15, VC17 é muito bom, tá certo? Os pontos fonte, pulmão e baço pâncreas, também é muito importante, né? Auxilia na função do pulmão de controlar o TI e a respiração, controla a fala, a força da voz. Então, paciente que fala muito baixo, que fala sem força, que suspira, né? Esse TI torácico dele está fraco. TI verdadeiro vem de quem? Do TI torácico. Esse TI torácico vai formar o TI verdadeiro, assim que vê, TI verdadeiro, recebendo o Yuan TI. Recebendo o Yuan TI. Produzido através da transformação do TI, assim como todos os outros, né, do TI torácico, pelo auxílio do TI original. Como é o nome do TI original? Yuan TI, que veio dos rins. Né? Assume duas formas diferentes, TI nutritivo e TI defensivo. O TI defensivo, o Wei, né? O Wei TI, e aqui o Jing, o King TI. Ok? Já notou isso. Bem rapidinho. Certo? Então, o Ying Qi, né, e o Wei Qi são derivados do Qi correto, do Qi verdadeiro. E de onde veio esse Qi correto, esse Qi verdadeiro? Do Zong Qi, do Qi torácico, recebendo energia, né, ancestral, original e o Qi, que vem dos rins, né, formando, então, todo esse processo. Ok? Então, aí já tem uma revisão legal desses processos. O Qi nutritivo, acabamos de falar dele, né, o Yin Qi, produzido a partir da metabolização dos alimentos do estômago, né, depois de metabolizado, extraído, encaminhado em ascendência para o pulmão. Isso é resumindo tudo que a gente já falou. Né? Encontra-se com o Qi do ar, né, formular o Qi torácico, produto da base do Qi nutritivo. Qi defensivo, também que vem desse Qi correto, desse Zen Qi, produzido a partir do Qi dos alimentos, circula fora dos vasos, né, estão dispersos por todo o corpo. Característica mais Yang, quando comparada ao Yin Qi. Né? Então, vamos lá. Do Qi correto, do Zen Qi, forma-se dois. Quais são os dois? O Wei Qi, que é o Qi defensivo, e o Yin Qi, que é o Qi nutritivo, certo? O Wei Qi, o Qi defensivo, ele vai subir, vai ficar na pele, então ele é mais Yang, ele é mais fluido, ele é mais sutil, mais leve, então ele sobe. O Yin Qi, ele é mais pesado, então ele é mais Yin, ele é mais nutritivo, ele vai circular pelo sangue, ok? No Qi defensivo está sob controle do pulmão, né? Porque circula pela pele. Função da energia defensiva, né? Lembrando, a gente tem um workshop sobre imunidade na MPC, fala todos os mecanismos de imunidade. Então, vamos lá. Função do Wei-Qi, que é a defesa, né? Proteção e defesa, contra o Xie-Qi, né? Os fatores externos, como vento, calor, frio, umidade, secura e calor de verão. Regula a abertura e fechamento dos poros, controla a temperatura corpórea, aquece os órgãos e as vísceras, umidificando a pele e os músculos. Então, um dos principais fatores externos que preocupam, né, é o frio, certo? Porque o agente externo frio vai precisar de mais calor do corpo, então vai consumir mais Wei Qi. Também ajuda a regular o sono. Então, vamos lá. Só relembrando aqui. Do ar entra lá no pulmão, né? Os alimentos entram no estômago, o estômago matura, aí o baço vai fazer a separação, né? Então, aqui vai vir um guti, né? Então tem o guti e o king ti, que veio do ar, junta-se os dois lá no TA superior, formando o ti torácico. Desse ti torácico, né, que é o zong ti, vai receber yuan ti, que é a energia original, o ti original que está vindo de onde? Dos rins, né? Então, juntou aqui, formando o Zen Qi, que é o Qi verdadeiro, e esse Zen Qi vai formar o Ying Qi, que é o Qi nutritivo, e o Wei Qi, que é o Qi defensivo. Então, esse gráficozinho aqui resume tudo que a gente falou dessas variações de Qi. Então, vê que o Qi se manifesta de várias formas, né? Ele vai se transformando, né?
a natureza ela não se perde, ela se transforma. O Ti-Tórax, com auxílio do Ti original, transforma-se em Ti verdadeiro e este em Ti nutritivo e fala para mim, o Ei-Ti, Ti defensivo. O Ti nutritivo que circula internamente no sangue, pelos vasos, né, em meridianos, nutrindo todo o corpo. Disfunções do Ti. Primeira disfunção, vamos lá. E aqui é uma parte mais prática, né? Então, paciente que tem deficiência do Ti, né? O Shu significa deficiência. Então, deficiência do Ti. Sintomas do paciente. Paciente com fraqueza física, pele pálida, fadiga crônica, paciente não tem força nem para se alimentar, né? Não tem apetite, tem uma pequena sudorese durante o dia, baixa resistência, você está sempre ficando gripado, mudou o clima, já começa a espirrar, a voz mais fraca, falta de ar. Então, tudo isso está o quê? É uma deficiência do Ti geral do corpo, ok? Podia ser Ti do baço, Ti do pulmão, aí são outras derivações. Mas aqui você vê que é uma característica mais geral do corpo dele, certo? Então, deficiência do Ti do corpo. Né? Como é que a gente vai ver isso na língua? A língua pálida, né? Língua pálida, a cor da língua, a língua mais pálida, isso mostra também frio, tá certo? Essa cor da língua, né? Pálida mostra frio. E a língua inchada, né? Está faltando energia, principalmente relacionado a baço, então pode ter esse inchaço, essa língua mais edemaciada, né? Que tem alteração de forma, então deficiência de Ti. O pulso, obviamente, um pulso fraco, né? Em termos de dieta, anote aí, ó, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fortalecer o Ti. Se o paciente está com deficiência de Ti, está com fraqueza do Ti, o que é que eu tenho que fazer com ele? Vou ter que tonificar, fortalecer. Com que? Aveia, nozes, sementes em gerais, alguns tipos de carnes aquecida, língua pálida, eu falei que é frio, então preciso aquecer, carne de vaca, de cordeiro, de salmão, de truta, né? Ou seja, os peixes aqui são importantes na questão do rim, né? Carne de vaca, cordeiro, né? Dos outros órgãos vão gerar mais Ti, tá certo? Geralmente um alimentozinho mais quente para melhorar até a movimentação também desse Ti, tá certo? E alimentos doces, como aveia, com mais sementes. Então, ainda nessa deficiência, trouxe alguns pontos para vocês, né? R3, ponto fonte do rim, bexiga 20, 21, 23 e 36, são os chus dorsais. VG4, que é o minimum para gerar esse calor, para gerar esse Ti, né? VG4 com VC4, né? De preferência moxa. BP6, que junta os três da perna, né? Então melhora a produção desse Ti. Fígado 13, né? Que é o do baço, né? O ponto alar do baço. VC17, né? O ponto que eu falei várias vezes aqui durante a aula, que vai melhorar esse Ti torácico para a produção do Ti, tá certo? Do Ti torácico e transforma-se em o Ti correto. Certo? Então, aqui a gente está falando, pessoal, quando se fala em deficiência do Ti, seria do Zen-Ti, principalmente. Ok? Então, desse Zen-Ti, eu preciso melhorar baço, eu preciso melhorar, né, o estômago, preciso melhorar o rim, tá certo? Aqui é o Shu dorsal mais emotivo, né? O bexiga 36, né? Esses dois aqui para gerar calor, para gerar o Ti em si, tá bom? Então, cada ponto desse aqui, depois vocês pegam o livrinho de vocês, vão ver o que fala cada ponto desse. Né? Em termos de fitoterapia, Sijun e Tang, né? Trouxe ele aqui para a gente entender como é que a gente estuda essa parte de fitoterapia, né? Então, aqui tem o Sijun e Tang, é indicado para síndromes de deficiência do Ti, né, da energia vital, né, deficiência do baço, do pulmão, principalmente, porque a gente está falando do Zen-Ti. Qual o benefício dessa forma? Tonificar o Ti, né, tirar a fadiga, tonificando pulmão e baço. Então, quando eu melhoro pulmão e baço, eu vou melhorar, né, a produção dessa energia do corpo, ok? O que é que tem aqui? Tem o Baizu, que é um excelente tônico, né, que é o Atracdoris. O Fuling, ele controla a parte, ele é um diurético, na verdade, né? A pória, ele é um fungo, né? Que melhora a circulação das águas. Aí eu venho Gankal, né? Que é o alcaçuz.
também um tônico, né, junto com o Renchen, que é o ginseng, né, que é um excelente tônico. Então, aqui você poderia indicar só o ginseng para ele. Existe uma fórmula de 400 miligramas de ginseng, você pode indicar também para o seu paciente só o ginseng, para esses pacientes que têm essa fadiga, né, que estão precisando tonificar o Qi. Tranquilo? Outra disfunção é a estagnação do Qi. O Qi estagnado pode ocorrer nos órgãos e nas vísceras, né, e nos canais de energia. Sintomas: sensação de pressão, aperto ou pressão, né, principalmente no peito, dor forte, uma dor lacinante, dor na área do distúrbio da circulação do Qi, né, o bloqueio do Qi nos meridianos. A dor pode aumentar frequentemente com a pressão. Então, o Qi está estagnado, então é uma dor mais yang, né? Você pega e já sente aquela dor, tá certo? Então, uma dor mais yang, uma dor por estagnação. Então, o Zi-Qi, né? O Zi seria estagnação, tá certo? Ou excesso. O que é que a gente vai fazer, né? Assim, outra coisa, se o Qi está estagnado, né, eu consigo ver algumas veias linguais proeminentes. Então, quando você pede para levantar a língua, você vê aquelas veias, uma coloração mais azulada, né? Isso mostra estagnação. Isso é muito bom nas ventosas também, quando você coloca a ventosa aqui com as manchazinhas roxas, mostra estagnação, né? Se a estagnação do Qi, pessoal, e o Qi circula o sangue, obviamente a gente já pode pensar numa estagnação também de sangue. Ok? O pulso encorda, né? Então, pulso bem tenso. Imagina uma corda esticada, né? Corda bem esticada. Então, um pulsozinho bem tenso. Ele não tem essa flexibilidade, ele é duro, tá certo? Na dietética, dispersar essa estagnação com sabor picante. Então, sabores picantes, eles estimulam a circulação de energia. Então, a cólica, eu gosto de indicar o gengibre, né? Por quê? Porque o gengibre tem esse sabor picante, né? Então, a cólica geralmente é a estagnação de sangue ou de Qi, então ele melhora a circulação, ok? Cuidado só com a questão do calor, né? Porque os picantes, em geral, eles tendem a ser mais quente. O orégano, ele é um picante já um pouco mais frio, tá certo? A hortelã, ele é um picante também mais fresco. Então, dependendo do estado do paciente, você pode ver qual o picante que você vai indicar para ele. Tranquilo? Para acupuntura, VC2 e VC12, PP6, E36, né? Todos os pontos que são para estimular a circulação, né? Então, o VC12, que é o ponto alarme do estômago, né? Então, o estômago tem essa natureza, principalmente quando você tem estagnação alimentar, tá certo? Pontos locais dolorosos, ou seja, os pontos ASH, de farmacopeia, né? Yan Rousseau, né? Que é o Coridalis, também é uma erva chinesa, uma erva picante, né? Mas você pode fazer um chá de gengibre, um chá de orégano, né? Que vai melhorar essa circulação. Se o paciente tiver com estagnação por frio, aí você vai na canela, no cravo, tá certo? Que tem as substâncias mais quentes. Qi em contrafluxo, né? O Qi em contrafluxo é a mudança patológica da direção do fluxo do Qi. Ele vai no contrafluxo, principalmente no estômago. Isso é mais característico no estômago. Então, náuseas e vômitos, né? O soluço, tosse e asma tem a ver mais com o contrafluxo do Qi do pulmão. Náuseas e vômitos tem um contrafluxo do Qi do estômago, tá certo? Então, eu tenho que reverter esse contrafluxo com o quê? Com amêndoas, com sal. Qual é a natureza dos alimentos salgados, né? O que é que o alimento salgado faz? Ele amolece, tá certo? E ele direciona o Qi para baixo. Então, vamos lá. O fluxo do Qi qual é? Do estômago, eles têm que descer, né? Eles vão descer, o Qi vai descer. O que acontece? No contrafluxo, nesse contrafluxo, o Qi está subindo, né? Aquele refluxo do estômago, aquele soluço, aquela tosse, o Qi está no contrafluxo, não está indo para o seu caminho geral. Então, os alimentos salgados, de natureza salgadas, né? Deixam, digamos assim, mais pesado, ele tende a descer. Você vai ajustar esse fluxo. Para acupuntura, bexiga 13 e 15, né? Ponto Chu do pulmão e do coração. E40 e VC17 para o pulmão, né? Para o fígado, fígado 3, VB34, F3 de novo, né? Por favor. VB20 e R3 para o fígado, né? O estômago, VC12, 17
CS6, E36, bexiga, baço 14, tá bom? Então, depois, o que é que eu sempre digo para vocês? Não adianta eu chegar aqui e falar ponto por ponto, vocês não vão decorar. Pega o livrinho de vocês, né? Vê ponto por ponto e vão pensando, vão raciocinando para utilizar nos pacientes de vocês. Em que situações a gente vai utilizar nos pacientes de vocês, ok? Próximo. Próximo. Vocês viram esse símbolozinho lá no Ti, né? Que é o grãozinho descascado. Esse grãozinho descascado, ele significa mais pureza, né? É o grão mais puro, que tem mais energia, né? Que é mais saudável, tá certo? E esse outro ideograma aqui, ele representa a cor verde, tá bom? Aqui é como se fosse uma plantinha crescendo, né? Está crescendo e a seiva circulando bem dentro dele, né? Então, esse símbolozinho aqui, ele representa a nossa essência, né? Aquele brotozinho, aquele grão cheio de energia, né? Com essa cor verde, então mostra o que é mais puro, tá certo? O que é essencial, que a gente precisa estar com essa seiva circulando, com essa energia circulando, ok? Essa é a ideia do ideograma do Ding. Então, o Ding é uma substância extremamente valiosa, esse ideograma mostra essa mais-valia, né? Que forma a base de tudo, né? Ou de todo o desenvolvimento físico e mental, armazenado nos rins. De característica Yin, né? Ele é o material que serve de base para todo o crescimento, desenvolvimento e reprodução, tá certo? Isso aqui vem lá do zigoto, né? Eu costumo dizer que é como se fosse o vitelo, que é quem vai nutrir o embrião, para esse embriãozinho ir se dividindo lá naquelas fases de mórula, blasto, gasto e tal, até ter a diferenciação celular e chegar na gente. Então, isso fica armazenado dentro de cada célula da gente, mas principalmente lá nos rins. O rim é quem controla esse Ding, essa nossa essência congênita. Função, né? A quantidade de Ding determina a qualidade e expectativa de vida. Quanto mais Ding, né? Tem pessoas que com 25, 30 anos já começam a ter cabelos brancos. Isso me mostra uma qualidade, né, deficiente de Ding. A pessoa já tem menos Ding. Tem gente com 50, 60 anos que não tem um cabelo branco, é bem vital, né? Tem uma vitalidade. Então, o Ding funciona como o nosso relógio de energia interior, que determina o nosso tempo de vida. E quando a energia do relógio se esgota, a pessoa morre, né? Então, a morte da gente é quando se acaba o Ding. Aí o nosso espírito se separa do corpo físico. Muitas são as estratégias para a preservação do Ding. Então, a acupuntura, pessoal, né? Se a população soubesse da necessidade dessa acupuntura para a preservação do Ding, a gente poderia viver mais, né? E principalmente viver com qualidade. Trazer uma qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, sempre é bom dos nossos tratamentos a gente visualizar isso. Como é que eu vou utilizar nesse meu paciente para eu preservar o Ding dele? Para onde é que está perdendo, né? Pacientes que trabalham muito, consomem mais Ding. Pacientes que fazem muito exercício, muito sexo, consomem mais Ding. Então, tem que, de alguma forma, né, controlar esse consumo exacerbado do Ding, né? Como? Com terapia nutricional, prática de exercícios corporais, né? E práticas espirituais, né? A sua religião, né? No que você acredita, tá bom? Mas os exercícios respiratórios, o Qigong, Tai Chi Chuan, né, Lian Kun, isso é importante porque isso favorece o nosso pulmão, a gente consegue captar mais energia do ar. Quanto mais energia a gente pega de fora, menos Ding a gente consome. Beleza? Tá dando para entender aí direitinho? Vou só dar uma pausazinha aqui, bem rapidinho. Então, vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso Ding. Bom? Vocês estão bem? Tudo tranquilo por aí? Estão anotando tudo, né? Tem gente que gosta de imprimir o material e vai anotando o que eu estou falando, tá certo? Ou pega seu caderninho e vai anotando. O importante é estar se movimentando. A qualidade, então falamos de quantidade, né? Falamos da qualidade do Ding, a base para o desenvolvimento pré-natal do corpo, né? No pós-parto, o Ding influencia o crescimento físico e mental e é responsável pela força reprodutiva do corpo. Então, vamos lá, nós temos também, né, workshop falando de fertilidade, da saúde da mulher, né, tudo relacionado à mulher. Então, na questão reprodutiva do corpo, o que a gente tem que pensar? No Ding, tá certo?
O Jing, essa essência, vai ser responsável para a produção do Tianti, né? Que são o sêmen, o esperma, o óvulo. Então, esses gametas precisam desse Jing. Só do Jing? Não, né? Precisam de Yin, precisam do Yang na movimentação, né? Precisam de todos os órgãos, mas principalmente fígado, que é quem nutre o útero, né? Do rim, que é quem produz o sêmen. Mas esse Jing, se não tiver Jing, não tem como reproduzir, né? Se a energia de Jing estiver baixa, então eu tenho que melhorar a qualidade, né, do Jing. Talvez eu não consiga aumentar a quantidade do Jing, mas eu posso melhorar a qualidade desse Jing, tá certo? Ou seja, a forma que esse Jing vai ser transformado nas outras substâncias, ok? As duas fontes do Jing, da essência, o Jing pré-natal, né, o Jing herdado, ele é congênito, é criado na concepção do Jing parental, né? Que é energia herdada, energia inata, a gente nasce com ela, é irrevogavelmente fixo, não pode ser substituído ou regenerado. Esse Jing corresponde à constituição herdada na visão ocidental, ou seja, a hereditariedade, né? As características que a gente puxa de pai e mãe, né? Grupo sanguíneo, tudo isso está relacionado dos olhos, cor do cabelo, altura, né? Isso tudo a gente adquire do momento da concepção, é congênita. O Jing é adquirido, né? Esse Jing é criado pelo estômago e pelo baço após o nascimento, a partir dos elementos, né? De elementos extraídos dos alimentos e bebidas, tá certo? O Jing adquirido suplementa o Jing congênito. Então, a energia que a gente tem, aquele Guti, né? Que a gente falou, uma parte dele vai ser transportada também para os rins, né? Porque a fisiologia energética desses órgãos ela é bem mais ampla, tá bom, pessoal? Depois que o alimento passou pelo estômago, parte dele foi lá para o baço, né? Formou-se, então, esse guti, né? Parte dele nutre os rins, mas do estômago vai para onde? Vai para o intestino delgado, vai ter uma segunda purificação. Do intestino delgado vai para o intestino grosso, vai ter uma terceira purificação, né? Uma parte dessa energia do intestino delgado, né? Vai ser reabsorvida, tá certo? Vai para os rins, tá bom? Desses rins, uma parte vai subir, né, junto com o Yuan-Ti, outra parte vai ser eliminada, que é impuro, junto com a urina, né? E do intestino grosso também uma parte vai ser eliminada junto com as fezes, ok? Tranquilo? Então, é bem mais amplo do que isso, tá certo? Outra parte que vai lá para o fígado, né? O fígado vai absorver também essa energia, vai ter outra purificação, o fígado passa para a vesícula biliar, né? Da vesícula biliar parte desce para o intestino delgado para ir para o intestino grosso, para ir junto com as fezes. Então, a fisiologia ela é bem mais ampla, ok? Isso vocês podem encontrar em alguns livros. Quem não encontrar, fala comigo que eu mando. No workshop de imunidade, eu falo dessas 5 purificações da energia, ok? Ainda sobre o Jing, né? A energia congênita pré-celestial adquirida no momento da concepção, né? Determina a constituição básica de cada pessoa, a hereditariedade. Uma vez perdida, não pode ser substituída, está ligado à força da porta da vida, né? É afetado por atividades extenuantes, né? Esse crossfit, ele consome muito Jing, tá certo? Então, tem que ter cuidado. Então, vamos nos alimentar bem para evitar o consumo maior desse Jing. Trabalhar intenso, atividade sexual desequilibrada, dieta irregular. Então, adquirida pós-celestial é derivada dos alimentos, né? Nutre a essência pré-celestial, ela não é que ela vá repor o Jing, tá certo? Mas é como se eu tivesse duas fontes de energia. A energia que eu nasci com ela, né? A congênita, e a adquirida que veio dos alimentos, tá certo? Então, tem essas duas energias que vão sendo consumidas ao longo da vida. Se eu como pouco, se eu faço muito exercício, muito sexo, essa energia adquirida vai ser menor, então eu vou consumir mais Jing, eu envelheço mais. Tranquilo? Pode ser afetada por uma dieta irregular, levando à deficiência da essência pós-celestial, né? Fazendo com que o organismo tire sua força da pressa, porque eu falei, se você come pouco, faz muito exercício, muito sexo, né? Além de estar consumindo mais Jing, você não está repondo essa energia que o seu corpo precisa. Funções: promove crescimento, desenvolvimento físico e mental, função reprodutiva, maturação sexual, né?
reprodução, concepção, gravidez. Então, mulheres que têm muito parto, obviamente, elas vão ter mais dificuldade, né, com relação ao DING, a preservação desse DING, consome mais DING, tá certo? A cada ato sexual, a cada orgasmo também consome muito DING. E no homem, principalmente na ejaculação, também consome muito DING. Produção da medula, né? A medula entre o cérebro também, tá certo? Então, nutre o cérebro e medula, por isso que tem a ver com o Shen também, com a mente, né? Base material para a produção do Qi do rim, né? Base da força constitucional do indivíduo. Tem pessoas que nascem com muito Jing, né? Então, são pessoas mais energéticas, mais pensam mais, que trabalham mais. Tem pessoas que aguentam mais o rojão do que outros. E isso tem a ver também com o Jing. Tranquilo? Disfunção, vamos lá. Nas características, má constituição física, né? Algum distúrbios na sua constituição, né? Envelhecimento precoce, deformidades, distúrbios sexuais, como esterilidade e infertilidade, tudo isso está relacionado à disfunção do Jing, né? Para proteger o Jing, obviamente a dieta como um todo, ela ajuda a proteger o nosso Jing, né? Pré-celestial. Então, a dieta é um pós-celestial que vai ajudar a nutrir, a proteger, que você não consuma tanto Jing, né? Alimentos saudáveis, altamente nutritivos, estilo de vida mais equilibrado, tá certo? Dormir bem, ler livros, né? Ter o seu lazer, fazer coisas que melhorem a sua qualidade de vida. E suplementar o Jing através de medidas dietéticas não é possível, como eu falei, não sei como repor esse Jing congênito, né? Essa essência congênita do Jing. No caso, você tem como preservar, proteger o Jing através da alimentação, do descanso, do equilíbrio, da vida equilibrada. Anote isso. A gente busca sempre o equilíbrio. Então, um Qigong ajuda, né? Uma meditação ajuda, uma boa alimentação, uma noite de sono, né? Ter prazer nas coisas que faz, evitar estar reclamando, até reclamar, né? Isso, a reclamação tem a ver algo também, às vezes, com frustração, tá certo? Indecisões, tudo isso ajuda a consumir o Jing. Então, trouxe aqui alguns pontos para vocês, né? O R3 nutre o yin dos rins, né? Filtra o calor insuficiente. Então, se eu vou aumentar o yin, né? Eu tirar aquele calor insuficiente, fortalecendo o yang dos rins para funcionar melhor o rim, né? Estabiliza o Qi dos rins e do pulmão, né? Que é a função de recepção do Qi dos rins. Regula a menstruação, fortalece a lombar. Então, pontozinho R3. Isso está falando para a questão do Jing, né? O R7 regula o caminho das águas, elimina o edema, fortalece principalmente o yang do rim, diminui a umidade, né? E umidade e calor, fortalece a lombar, no caso de estagnação da energia Qi, e fraqueza dos rins, né? Lembrando, por que eu estou falando bem dos rins aqui? Porque o Jing está armazenado nos rins. Quem controla esse Jing são os rins. Bexiga 23, que é o chu dorsal do rim, né? Para fortalecimento dos rins, principalmente o yang dos rins. Por quê, pessoal? Por que eu não poderia utilizar o VB23, que é o ponto alarme do rim? Ele pode ser usado também, mas ele vai nutrir mais o rim. Bexiga 23, o que você pode fazer? Você pode usar os dois. A regra Shumo, que você tanto beneficia o yang como o yin dos rins, tá certo? Regula o triplo aquecedor inferior, regula o útero. Bexiga 32, né? Que é o chu dorsal do triplo aquecedor. Né? Tem efeito mais forte no caso de distúrbios urológicos, ponto importante para a infertilidade. Então, anote aí, bexiga 32. BG4, principal para fortalecer o yang dos rins, sobretudo com a moxabustão. Então, sempre eu estou fazendo, o paciente está lá com ventosa, eu faço a moxabustão no VG4. O paciente está lá com agulha, eu faço a moxabustão no VG4, tá certo? Que melhora esse yang dos rins e eu consigo preservar o Jing dele. VC4, né? Cruza os canais do baço, do fígado e do rim, né? Importante ponto de tonificação. BC6, né? Fortalece o Qi e o Yang, fazer também com a moxabustão, fortalece o Qi da energia original, né? Bem como o Qi geral dos rins. Então, note que a gente está falando bem do Yang dos rins, né? Impotência, distúrbio da ejaculação, doenças urológicas, distúrbios sexuais funcionais, então, ponto VC6. Posso usar moxa? Deve usar moxa.
BP6, assim como o VC4, né? Que é com ponto de conexão dos três da perna, tá bom? P9, ponto I1, ponto fonte do pulmão, né? Ponto terra também do metal, ponto de tonificação. Os pontos terra, pessoal, em geral, são pontos de tonificação do Ti, tá certo? Então, em qualquer um lá dos 5 elementos, quando você usa o ponto terra deles, né, você melhora usa o ponto terra lá, que é o ponto fonte também, né? É um ponto que vai dar mais energia, ponto de tonificação. Ponto importante para fortalecimento da energia Ti, do rim do pulmão, regula e harmoniza os vasos, né, doenças vasculares. Esse outro símbolo aqui, vamos entrar agora numa outra substância vital, né? Essa, se não fosse uma grade, uma caixa, algo desse tipo, né? É o que representa o vaso, né? E aqui, esse símbolozinho aqui é o sangue dentro dos vasos. Então, a gente está falando agora de quem? Do sangue, do Xue, beleza? O sangue é a forma densa e material do Ti, né? Ele se desenvolve a partir da essência dos fluidos. Pessoal, sempre que eu der uma passagem um para o outro, a gente falou do Yin, entramos no Xue. Dá uma pausazinha, se levanta, respira, tá certo? Volta lá das suas anotações, vê o que dá para tentar fixar, para depois vir agora para a próxima substância, que é o Xue, né? Então, se desenvolve a partir da essência dos fluidos alimentares, né? Aquele sopro que veio do alimento, são extraídos pelo estômago, pelo baço pâncreas. O rim também contribui para a formação do sangue. E lembra que a gente falou do Yin Qi, né? O Yin Qi, que é energia nutritiva, né? Esse Yin Qi ele vai circular dentro dos vasos, ou seja, ele que vai nutrir o sangue. Então, quem circula essa energia nutritiva, né, é o vaso sanguíneo, é o Xue, certo? Então, vamos lá. O baço pâncreas é importante? O estômago é importante? Por quê? Porque está atuando na formação do Yin Qi. O que é que eu quero que vocês façam agora? Dê uma pausa aqui no vídeo e vão relembrar o processo, todo o caminho, né? O que entra do ar pelo pulmão, o alimento que entra no estômago e no baço pâncreas, o que é que esses dois juntos formam, né? Aí isso aqui, ele vai formar um outro Ti. Qual é esse Ti? E antes de formar esse Ti aqui, eles vão receber um outro Ti que vem de onde? De qual órgão, ok? Complete essa tabela, tarefa de casa. Show! Complete essa tarefa aqui. Como é o nome da energia produzida aqui no pulmão? Né? Qin Ti. A energia produzida do baço pâncreas, Gu Ti. As duas vão subir e vão formar um outro Ti. Como é esse Ti aqui? Né? Esse Ti vai receber um outro Ti que veio de um outro órgão. Qual é esse órgão? E qual é esse Ti? Formando essa energia aqui, que vai se transformar no Yin Qi, que é energia nutritiva, e vai se transformar numa outra energia. Então, complete essa tabelinha aqui, valeu? Para relembrar. O Guti, esse Guti entra onde? Qual setinha, qual interrogação dessa? Obtido dos alimentos, é transformado do pulmão e subconscientemente conectado ao Ti ancestral. Então vamos lá. Esse Guti, ele é através do pulmão, não, do baço pâncreas. Corrijam aí, por favor. Certo? Do baço pâncreas. O Guti, essa energia daqui, ó. Né? Aqui o King Ti é que vem lá do pulmão. Ok? Formando, então, olha aqui a outra setinha, o Zon Ti, né? Que é um Ti torácico, tá certo? Que é o Ti torácico. Esse Ti ancestral, né? É Yuan Ti. Quando se junta esse Guti com esse Yuan Ti, vai formar, então, o Ti verdadeiro. Em seguida, é distribuído para todo o corpo pelo coração, né? O sangue e o Ti são intimamente ligados, então, se fala de sangue, né? Tem estagnação de sangue. Por que o sangue está estagnado? Quem é que dá a força para o sangue se movimentar? Não é o Ti? Então, se um está estagnado, o outro obrigatoriamente vai estar estagnado. Não necessariamente na mesma ordem, tá certo? Eu posso ter uma deficiência de Ti, aí o sangue ainda está bem, depois ele vai parando lentamente, ou eu posso ter uma deficiência de sangue, não tenho muito sangue, né? Vai consumir mais o Ti, aí o Ti também vai entrar em desgaste, tá certo? Mas um sempre leva à deficiência do outro. Função do sangue. O objetivo mais importante do sangue é nutrir, né? E umidificar o corpo, especialmente os olhos, pele, cabelos, músculos e tendões. Então, se ele umidifica,
a gente vai precisar de uma outra substância vital, que a gente vai falar daqui a pouco, não perca, que é o dinheiro, tá certo? Então, o sangue vai fazer essa nutrição, essa umidificação dos olhos, da pele, cabelo. Então, como é que está o tendão? O paciente está com tendinite, o paciente está com articulação seca, né? O que é que está acontecendo? O sangue não está chegando naquele local, né? Não está levando os fluidos corporais para aquele local e está causando esse processo. O sangue, com seu aspecto yin, como base material, é responsável por ancorar o yang, né? O shen dentro dele, tá bom? Então, pacientes que têm o Shen desalojado, né? Paciente que tem a cabeça muito acelerada, que tem insônia devido a esse calor, né? O que é que acontece? Eu tenho calor no sangue, então eu vou ter que tirar esse calor do sangue, tá bom? O sangue contém principalmente Yin, mas também tem Yang, né? Porque eu preciso desse Yang para ele se movimentar. Se não tiver Yang, o sangue coagula, o sangue estagna, uma estase sanguínea. O espírito é constituído de 98% de Yang, mas, de acordo com a medicina chinesa, ele precisa de um pouco de Yin à noite para poder descansar. Isso é fornecido pelo sangue. Então, como é que a gente descansa à noite, né? À noite a gente tem um processo mais frio, né? Características mais Yin, de recolhimento, né? De pouco movimento, para que se tenha essa limpeza desse sangue lá pelo fígado, que os olhos possam fechar, que a mente possa acalmar e você conseguir dormir. Tá bom? Se não houver sangue suficiente, o espírito não poderá descansar e o resultado será insônia. Então, essa insônia eu posso ser por uma deficiência de sangue, não tem sangue adequado que não está nutrindo o Shen, né? Ou por um calor, tá certo? Então, eu tenho que entender o que é que está acontecendo. Essa insônia é por deficiência do sangue ou é por um calor do sangue? O vazio de sangue, a insuficiência de sangue, portanto, frequentemente se manifesta não apenas como fraqueza física, mas também como sintomas mentais. Pacientes que têm relapsos de memória, lapsos de memória, né? Então, aqui vai falar o nome da pessoa, rapaz, eu estou aqui com o nome, mas não sai, né? Isso aí também pode ser um vazio de sangue, às vezes inquietação, esquecimento, insônia, tá bom? Aqui a gente já falou disso aqui, né? Da formação do sangue, tá certo? O Qi nutritivo, né? O Qi nutritivo, né? O Zong Qi, aí vai vir, né? Formando o Zen Qi, né? Aqui é Gu Qi, tá bom? Então, vai formar lá o sangue a partir daquele Yin Qi, do Qi nutritivo, beleza? Desse Qizinho aqui, né? Que vai nutrir o sangue, ok? Continuando. Então, o sangue é uma forma mais densa e material do Qi, né? O Qi é mais Yang, o sangue é mais Yin, então um complementa o outro, né? Circula no Shui Mai, né? O vaso sanguíneo junto com o Qi. O sangue e a energia são inseparáveis, né? Produzido a partir do Qi nutritivo e da essência dos rins. Então, o sangue precisa dessa essência também. Funções do sangue. Relacionado ao Qi nutritivo, né? Ele é formado a partir desse Yin Qi e vai nutrir os canais, vai nutrir os órgãos, vai nutrir a pele, né? Vai nutrir na forma também de hidratar, então leva fluidos corporais, serve como base material para as funções mentais, então para a mente, para você raciocinar, estudar, pensar, né? Precisa desse sangue. Ele é armazenado no fígado durante a noite, de 1 às 3 da madrugada, onde ele vai ser limpo, né? Vai ser purificado, vai nutrir os tendões, manifesta-se nas unhas. Por quê? Porque a gente tem a relação direta do sangue com o fígado. Então, vê como é que tá as unhas, né? Os cabelos e os olhos. E também a menstruação. A menstruação é a melhor forma de se avaliar o sangue, né? Isso, infelizmente, só na mulher, o homem não tem como ver isso, mas ver também no sêmen dele, como é que está o sêmen produzido, né? Ele vai nutrir o sangue para a menstruação. Então, o paciente tem amenorreia, né? Pouco fluido, pouco sangue, sangue mais coagulado. Então, ela pode ter uma insuficiência do sangue ou estagnação do sangue, né? Se tiver cólica, se tiver dismenorreia, então tudo isso a gente vai ver como é que está o sangue. Então, no workshop lá de fertilidade e saúde da mulher, a gente fala bastante sobre isso, ok? Disfunção. Então, vamos lá. Deficiência do sangue.
Quais são os sintomas? Se o paciente tem deficiência do sangue, a pele está pálida. Ah, então a amenorreia pode ser por uma deficiência de sangue? Pode. Uma amenorreia pode ser por uma estagnação do sangue? Pode. O que é que vai mudar? Se a paciente está mais pálida, é uma deficiência. Se a paciente está mais arroxeada, seria uma estagnação. Beleza? Lábios pálidos, tem anemia, tem cansaço, visão mais perturbada, problemas de memória, inquietação, insônia, estabilidade mental, as unhas, os cabelos fracos, língua, obviamente, pálida, né? E a saburra fina, né? O pulso fino e áspero. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fortalecer esse sangue, vou ter que tonificar o sangue. Peixes em geral, né? Mas o robalo é um dos melhores. Os mariscos, os crustáceos, frango, carne, fígado, ovo de galinha, todos esses aqui tonificam o sangue, tá certo? Raiz de angélica, alcaçuz, a jujuba chinesa, as frutas vermelhas, né? Tudo, a beterraba, são excelentemente alimentos que vão tonificar o sangue, ok? Vegetais verdes escuros. Já na estagnação do sangue, tem dor, né? O sangue estagnado, estagniza. Se o sangue para, o ti também para, vai causar dor, né? São dores bem localizadas. Olha o que eu falei, ó. A cor dela muda, né? Ela vai ter lábios mais arroxeados. Pode ter edema, né? Porque o sangue não está fluindo, não está fazendo aquela drenagem do corpo. Presença de alteração da coloração da região afetada, né? Onde está essa região afetada fica uma coloração mais escura. Língua vermelho escuro, né? Um vermelho mais azulado. Pulso firme, aquele pulso que não para. Então, vou ter que dispersar, vou ter que circular o sangue com alho poró, né? Que é um alho chinês. Esse alho aqui é um alho, é uma substância picante. Então, sempre que é para dispersar, vou para os picantes, tá certo? Posso usar os adstringentes também, alimentos adstringentes. A gente tem tabelas sobre isso, quem quiser depois me pede, que é uma dessas tabelas nutricionais, tá certo? Os adstringentes também ajudam principalmente por quê? Porque os adstringentes atuam no fígado, e o fígado estimula a circulação, a movimentação. O álcool aqui, pessoal, não é a cachaçada do final de semana, não, tá certo? É um cálicezinho de vinho, uma dosezinha de cachaça, só para dar aquela esquentada no corpo e o sangue circular. O calor do sangue. Aí eu tenho, além dos outros problemas, uma sensação, obviamente, de calor. Essa inquietação pode ser por uma estagnação, pode ser por uma insuficiência, pode ser pelo calor do sangue. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ver outros sintomas. Se é calor, a boca seca, os cabelos, a pele vão estar mais secas, vou ter erupções, vou ter bolinhas vermelhas na pele, né? Prurido, que já vem um vento, calor, né? O sangramento com vermelho vivo, hipermenorreia, aquele fluxo de sanguíneo muito intenso, né? Sai muito sangue, sangue vermelho vivo, isso é um calor no sangue, né? Pontos vermelhos em relevo na língua, bem característica, né? Pulso rápido, então pulso rápido mostra calor, pulso lento caracteriza frio, tá bom? Vou ter que limpar o calor do sangue com tomate, trigo, ou seja, alimentos mais frescos. Se eu estou falando de calor, vou ter alimentos mais frescos, tá certo? Dente de leão, né? Alguns diuréticos para, né? Como dente de leão, o aipo, o trigo, que também vai nutrir, né? O trigo ele é bom porque ele nutre, mas não gera muito yang, tá certo? Ele vai melhorar o funcionamento, né? Vai esfriar esse sangue, certo? G11, BP6 é muito bom para esfriar sangue. Ainda com relação de calor, né? Aqui eu já falei, acho que repetiu. Desculpem, é o mesmo slide anterior. Terapia, né? O que a gente tem que fazer? Para fortalecer o sangue, né? Tonificar o tecido baço, tonificar o sangue do fígado, né? BP10 a 36, bexiga 17. Então, dei uma estudada nesses pontos aqui, né? Aqui eu consigo fortalecer o sangue, tonificar o tecido baço para produzir mais sangue, né? Então, vou tonificar o baço, melhorar as funções do baço para produzir sangue, tonificar o sangue do fígado também. Tranquilo? Né? Então, F8 tonifica o sangue do fígado. Para eliminar calor, aí G4, G11, P11, né? Isso tudo tira calor do sangue, né? Junto com o BP6 também.
Para circular o sangue não tem melhor aplicação, IG4 com F3. Pode colocar o elétron? Pode. Esses dois aqui, pessoal, esses dois símbolos aqui, ó, aqui é o ideograma que representa a água, tá certo? Então, os dois aqui representam água, né? Aqui uma água mais fluida, que é como se fosse um pincel, né? Então, aquele pincel deslizando, então é algo mais fluido, tá certo? Aqui é algo mais fechado, mais pesado. Então, aqui a gente está falando dos líquidos corporais. Aqui seria o Jin, né? O Jin e o Ye. Não é o Jin, não, é o Jin e Ye. Então, o Jin ele é mais fluido, né? Mais livre, então ele é mais superficial. E o Ye ele é mais denso, mais pesado, mais Yin. Então, aqui a gente vai falar agora dos fluidos corporais, né? O Jin e Ye. São extraídos pelo baço pâncreas dos alimentos e bebidas. Né? Os fluidos corporais incluem lágrimas, líquido sinovial, suor, suco digestivo, urina, esperma, lágrima, falei de lágrima, falei, né? A saliva, tá bom? Todos esses líquidos, líquido sinovial, líquido cefalorraquidiano, o líquido que está lá na medula espinhal, o líquido intersticial, né? Aquela água de solvatação que está no tecido conjuntivo, tá bom? Por exemplo, o idoso ele não tem mais rugas, né? Então, aquele líquido que está na pele, né? O dinheiro dele já tá consumido, por isso que vem as rugas. O líquido que fica entre os tecidos também. Então, suor, urina, lágrima, saliva e secreções, certo? O suor relacionado, né, a coração, urina, rim, lágrima, né, como é o olho, é o fígado, a saliva, baço. Faltando um, estou lembrando aqui. Produzidos a partir da água e dos alimentos ingeridos e transformados pelo estômago e baço, né, podem ser mais leves, mais yang, né, mais superficiais, como é o Jin, ou mais espessos, mais densos e mais internos, como o Ye. Mas tudo é líquido corporal, tudo é dinheiro, tá certo? O sangue tem dinheiro, né? O sangue leva esse dinheiro também. Controlados também pelo pulmão, né? Principalmente na questão da sudorese, questão dos poros. Ambos nutrem e umidificam os tecidos, os órgãos, as vísceras e constituem também o sangue. Então, o sangue ele é constituído pelo dinheiro. Função, né? De acordo com a MTC, existem dois tipos de fluidos corporais, por significado e função. Então, o Jin ele é mais claro, mais leve, mais fino, né? Ele é mais yang, circula principalmente na superfície do corpo, mantém a pele, o cabelo, as orelhas, os olhos, os genitais, tudo úmido, e principalmente o músculo também, tá certo? Para facilitar a contração muscular, tá certo? Então, ele é mais leve, ele é mais yang, você pode ser mais quente, por ser mais yang. Já o yin ele é mais turvo, mais pesado, mais denso. Umidifica o cérebro, então, o líquido cefalorraquidiano, né? Aquele líquido que fica lá nas meninges, né? Da medula óssea. Os líquidos sinoviais, os líquidos articulares, né? Que favorece a movimentação da articulação. Esse líquido sinovial também é do tipo IE. O líquido que fica nos tecidos, tá certo? Também é IE, né? O líquido da mucosa vaginal, da mucosa bucal, também é. O líquido dentro do olho, né? Também é. Aquele líquido que tem lá dentro do ouvidozinho que mantém o equilíbrio, também é IE, ok? Então, o DIN circula pelo corpo com o T defensivo, né? Então, a gente tem uma vaporização, né? A nossa transpiração, às vezes, quando está muito suado, a gente sai as gotículas de suor, mas esse suor também sai na forma de vapor, né? Tem gente que está com tanto, chega no exercício, você chega perto, você sente esse vapor saindo da pessoa. São eliminados pelo suor, lágrima, saliva e pelo muco, né? Mantém a fluidez sanguínea, evitando os quadros de estase. Então, a estase sanguínea pode ser por insuficiência do líquido corporal, né? Deixa o sangue mais espesso, então mais... como é que a gente fala aqui? A gente tem que usar coisas que vão afinar o sangue, como é o caso da castanha da Índia, né? A castanha da Índia ajuda a manter essa fluidez, melhora o fluxo sanguíneo e tonifica a parede das veias, né? O IE circula junto com o T nutritivo no interior do corpo, junto com o sangue, né? Umidifica as articulações cérebro, medula espinhal e medula óssea. Lubrifica os orifícios dos órgãos dos sentidos, como boca e nariz. Disfunção, danos aos fluidos corporais, né?
Estão associados às deficiências que levam à secura ou por fatores patogênicos externos que levam à secura, né? Secura dos lábios, do nariz, da língua, né? Ambientes muito secos, pessoal de Brasília, né? Centro-Oeste, tem a secura, né? Com o nariz resseca, que sangra, né? Vai consumindo esse fluido corporal, esse dinheiro, principalmente o iedo do tecido, né? E vai rompendo essas mucosas. Boca, tosse seca, constipação, então fezes seca, está faltando fluido. Vão umidificar essa secura, pera, maçã, uva, salada mista, né? Vão umidificar bem, né? Para quem fala muito, professor que fala muito, que tem geralmente a garganta seca, a maçã umidifica bastante, tá certo? Alimentos mais frescos e úmidos, como tangerina, leite de soja, o tofu, o próprio leite. Ah, mas ninguém pode tomar leite, porque leite é umidade. Mas o paciente está com secura. Se o paciente está com secura, ele pode utilizar o leite, tá certo? Eu não posso utilizar leite que já quem tem edema, já quem tem umidade, né? Que já é mais gordinho, que tem dificuldade na produção do sêmen, ou que tem, né, que é um processo inflamatório também que pode gerar calor, então a gente tem que ter cuidado. Uvas, amendoim, pinhões, tudo isso aqui vai umidificar o corpo do paciente. Acúmulo desse fluido corporal é o contrário. Um está falando de deficiência, né? Então vou ter secura, então acúmulo, eu vou ter um excesso, vou ter umidade causada por uma deficiência do tido baço, falamos muito disso, do tido pulmão, que é quem controla a via das águas, é o pulmão, né? E o tido rim, que é quem atua na excreção, né? Então, se o rim não funciona, você não urina tanto, vai começar a reter. Ou dos três órgãos juntos. O tido básico, que controla a umidade, né? O pulmão controla a secura, né? Resumindo bem, né? Mas o tido básico, ele controla. Então, a deficiência do tido básico não vai controlar a transformação e vai gerar mais umidade, né? Então, a terapia aqui, eu vou tonificar o tido básico com milho, arroz, erva doce, tá certo? Alcachofra, batatas e mel. Então, tonifica, né? Tem que ter cuidado com esse mel, né? Mel de abelha em pequena quantidade, que ele pode também gerar mais umidade, tá bom? Então, vou usar mais uma secura. Alimentos amargos causam uma secura, certo? Alimentos salgados, eles podem reter, né? Porque eles amolecem, então deixa mais mole, então vai sair líquido de dentro, então pode aumentar a umidade. O ideal são os amargos que drenam, que secam. Então, os acúmulos de fluido corporal, né? Se for deficiência do tido pulmão, edema principalmente na parte superior do corpo, né? O rosto fica mais inchado. Às vezes o rosto não está inchado, mas o paciente tem a sensação de que o rosto está mais inchado, ok? Eu sou bochechudo, né? Eu posso ter essa deficiência do tido pulmão, né? Se for a deficiência do tido baço, né? Edema na parte mais central, abdômen dilatado, aquela ascite, né? O tronco bem largo. E se for deficiência dos rins, edema na parte inferior, como pernas e tornozelos. Se for nos três, é deficiência do tido dos três órgãos. Tranquilo? Fácil isso. Essa tabelinha resume bem legal onde está o problema, né? Eu vou dispersar a umidade, amaranto, cevada, chá de seda de milho, né? O gengibre, o dente de leão, leite de soja, né? Outros diuréticos, como cavalinha pode ser também, né? Vamos ter cuidado com o uso da cavalinha. Carqueja melhora também um pouco dessa diurese, o chá verde. A gente tem uma boa terapia aí de fitoterapia também para esses fluidos corporais, ok? Esse símbolozinho aqui, pessoal, quem é esse símbolozinho aqui? Algo que vem do céu, né? Está vindo do céu e está penetrando no corpo, certo? Está penetrando no corpo. Então, é algo essencial e é algo importante que vem do céu e se manifesta no corpo. Aqui a gente está falando do Shen, né? Estamos falando do Shen. Então, na medicina chinesa, então, acho que é a última, né? A última substância, tá bom? O Shen engloba os aspectos mentais, psicológicos, emocionais e espirituais de uma pessoa. É expresso na consciência e na personalidade da pessoa. Então, é importante a gente entender a personalidade da pessoa para a gente entender esse Shen, né? O espírito está ligado ao coração, né? É como se o coração fosse a cama desse Shen, desse espírito, né? Está ligado também ao Jing, né? O Jing é quem vai nutrir esse Shen, né? Junto com o sangue e o próprio Qi, tá bom? Então, o Shen está ligado ao Jing
né? Ao sangue e ao Ti. E o Shen faz parte dos 3 tesouros do Sambal. Essas conexões materiais são exemplos da ligação entre o corpo e a mente, né? Essa ligação da mente com o corpo, né? Essa penetração, né? Do que vem do céu, do que vem da terra. Uma expressão radiante com os olhos atentos, claro, aquela pessoa bem atenta, com raciocínio claro, a mente leve, né? Que aguenta estudar 10 horas por dia, então ela está com Shen em massa, né? Tipo mais sutil e material do Ti, né? Produzida a partir da essência pré-celestial e nutrida pela pós-celestial, né? Então, se falta nutrição, se falta o Yin Ti, né? Não vai nutrir o Shen, então o Shen desaloja, forma os 3 tesouros, o Sambal, né? Armazenada no coração. Função são os anfitriões espirituais, então está relacionado à consciência, ao pensamento, à memória, ao sono, às emoções, à espiritualidade e à psique, né? Psique, a gente já é um final de semana para falar de psiquismo, tá bom? Sábado e domingo o dia todo para falar de psiquismo. Cada órgão Zang é acompanhado por um aspecto psicológico e mental, né? Essa psique de cada órgão, né? A alma espiritual é o Shen, né, que está relacionado à nossa consciência, aos nossos pensamentos, tá certo? É o Shen do Shen, digamos assim. Então, quando isso desconecta, né, tem um desalojamento. A alma etérea, né, que está relacionado à criatividade, tá certo? À organização também e ao vigor, né, o Hum. O Po, né, a intuição, que é a alma corpórea, certo? A intuição, o instinto da pessoa, o instinto de sobrevivência, principalmente, tá certo? Então, pacientes que se arriscam demais, né, que andam na corda bamba, né? Aqui no Ceará, semana passada, um cara atravessou não sei quantos prédios numa corda, só com uma vara assim, né? Então, esse cara ele tem um instinto de sobrevivência meio prejudicado aí, né? Mas ele tem uma alta confiança, né? Ele tem a consciência dos perigos dele, né? E tem um pensamento, né? O Zi do Basso, né? Bem analítico, analisa bem os riscos, tá bom? Ele tem todas essa parte da psique bem organizada, né? Força de vontade para chegar lá e fazer, né? A personalidade da pessoa, né? O pessoal fala, tem uma personalidade muito forte, então se refere-se a Zi, né? Que é a mente lá dos rins. Ok? Então, pensamento analítico, né? A inteligência, a memória, o raciocínio, né? Tem a ver com o baço pâncreas. Então, pessoas que trabalham demais, né? Consomem bastante esse Shen do baço, né? Que vai causar esse cansaço mental e os lapsos de memória. Então, função da mente, né? A consciência, o pensamento, a memória, perspicácia, cognição, né? A capacidade de aprender coisas novas, o sono, a inteligência, os afetos e sentimentos. Isso a gente tem um problema hoje em dia, a questão de afeto. Tem pessoas que dão afeto demais, né? Tem mulheres que se apaixonam, homens e mulheres que se apaixonam 3 vezes no dia, e tem aquelas outras pessoas que parecem ter um coração de pedra, que não se apaixonam, né? Questão dos sentidos, da sabedoria. Sabedoria é muito relacionada, pessoal, à questão da vivência, né? O que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, essa cognição é importante, e a gente vai adquirindo, com os nossos erros, a nossa sabedoria. Concordam? Na disfunção, né, tem os transtornos psicológicos, os transtornos mentais, a própria insônia, né? O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que acalmar o espírito. Tem uma substânciazinha, que é o óleo da jujuba, né? Que acalma bastante o espírito, né? Que esfria. Uma coisa que a gente tem que controlar aqui, essa questão do calor, né? Então, o trigo, ele esfria, então ele acalma a mente, né? Mulungu, a própria passiflora, né? Algumas ervas, a camomila, o capim-santo, são ervas que acalmam o espírito, tá certo? E quando agitado, evitar o sabor picante, porque o picante ele circula, o picante ele se movimenta mais, então vai agitar ainda mais, né? Aí eu trouxe aqui, pessoal, para vocês darem uma estudada, né? Não vou me deter nisso aqui, aos 13 pontos do demônio, né? Que são pontos, né, para o tratamento dos distúrbios mentais e neurológicos, ok? Distúrbios mentais e neurológicos. Então, trouxe aqui os 13 pontos, tá certo?
né, o ponto, né, o palácio do demônio, nascente hora do demônio, ele vai dissipar o calor patogênico que vigora os órgãos sensoriais da inconsciência, certo? O VG 26. O P1, né, é a crença do demônio, ele restaura o yang. O BP1, né, estimula o fluxo sanguíneo, fortalecendo o baço, né? Então ele vai acalmar a mente. O CS7, né, remove o calor patogênico, né, sedando o espírito, o estômago. Ok? Então, para cada um, depois vocês vão pegar isso aqui, vão dar um estudado, que é um brinde para vocês. Bexiga MEO2, tira o vento. VG16, tira o calor do coração, né? Dissipa o vento, o frio e o calor do coração. O estômago 8, né? Regula o fluxo do Qi, dissipa vento também, né? Um das principais problemas da mente, pessoal, é vento. Porque o vento ele vai embaralhar as ideias, certo? Então, o vento fica embaralhando essas ideias. Então, você vai ver que vários pontos desses tiram o vento, dissipa o vento, tá certo? Né? Remove o vento, reduz edemas, no caso do VC24, CS8, né? Dissipa o calor no coração, dissolve a fleuma. Então, a fleuma já é a umidade já mais densa. Então, essa umidade já mais densa, tá certo? É como se o sangue tivesse bem espesso e o sangue não está circulando adequadamente no cérebro. VG23, né, clareia a visão. Né? O VG1 organiza o espírito, regula a energia. IG11, né, dissipa o vento, a umidade, o calor. Né? Então, umidade, calor, IG11 é muito bom. Né? Fortalece o espírito. E o Raikon, que é um ponto extra, né? Localiza no meio do freio lingual. Então, você bota tira a agulha lá, aumenta o fluxo de Qi, reduz estase sanguínea, regula os órgãos sensoriais, tá certo? Se já tiver intimidade com o paciente, pede lá para paciente que está com o Qi estagnado, né? Pede para dar uma pinçada lá bem no meio do freio lingual, certo? Tranquilo? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aí, né? Hoje estou sozinho, né? Mas espero que tenham ampliado mais as ideias sobre dessas substâncias vitais, aprofundem esses estudos, tá certo? Busquem nos outros livros. Aqui eu trouxe uma compilação de alguns livros, do Alter Roche, né, entre outros livros aí, tá certo? E alguns artigos científicos. Trouxe essa compilação para facilitar o estudo de vocês, tá certo? Muito obrigado, gratidão, beijo no coração, estudem, anotem, qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no Instagram, @acupuntura, ou pelo WhatsApp, tá bom? Valeu, grande abraço, bons estudos para vocês, confiança nos desígnios do tal e um abraço.